Bem-vindo ao vovô, bem-vindo também à vovó, bem-vindo a todos os filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens. De uma forma geral, nós queremos dar boas-vindas ao importante trabalho aonde está a base da sociedade, da igreja, de uma nação. Começa-se tudo pela família, começa-se tudo pela nossa casa. Feliz de poder ver vocês aqui no primeiro dia do mês da família. Será um mês que eu acredito que de muita edificação para a sua vida. Acreditamos que Deus tem palavras colocadas nos lábios de cada servo de Deus, de cada serva de Deus que vai ministrar, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Bom lhe ver aqui, bom ver as nossas crianças, bom ver todos os jovens, adolescentes, a igreja de uma forma geral. Agradecido a Deus pela oportunidade de ministrar neste primeiro dia, agradecido ao irmão Jacó, à irmã Sheila, do Ministério de Família, que são os líderes. Nós somos gratos ao Senhor por estar aqui para fazer uma reflexão com toda a igreja nesta noite e tirarmos proveito daquilo que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Então eu estou dando por aberto o nosso mês da família, e aí sua casa será abençoada neste mês ainda mais. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite um tema que não parece ser muito apropriado para o primeiro dia de abertura, para se tratar do mês da família. Eu gostaria de tratar sobre a história de restauração de um membro da família. A gente vai pegar a história, em Marcos, capítulo de número 5, e quando eu disse que não parece ser muito apropriado, é porque neste texto a gente vai encontrar a história de restauração de um membro da família. Nós vamos falar um pouquinho aonde está a família aqui no capítulo de número 5, porque a gente vai tratar da libertação de um homem endemoniado, e é o endemoniado gadareno, e eu gostaria de tratar isto com a igreja do Senhor nesta noite. Portanto, eu vou ler o texto todo, os irmãos vão acompanhar em leitura silenciosa, porque está gravando, e então, para que todos que nos assistirem posteriormente, poderão ouvir a leitura do texto. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 1 até o verso de número 20. Eu leio e vocês acompanhem em leitura silenciosa. O texto diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo.
e perguntou-lhe: qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Meus queridos e meus amados irmãos, eu gostaria, com a ajuda de Deus, poder compartilhar com vocês, nesses 40 minutos que nos restam, este assunto deste texto de Marcos, capítulo de número 5, que conta a história de um endemoniado que é na região de Gadara. A gente está tratando ao longo deste mês, ou vai tratar ao longo deste mês, sobre família. E parece que quase que imperceptível, talvez não dê para se notar logo no primeiro momento da leitura, mas uma leitura cuidadosa, a gente vai perceber que há uma família inserida por trás deste capítulo de número 5, na história do endemoniado de Gadara. É importante que a gente comece dizendo para vocês, eu acho que é importante que eu fale bem pausadamente, para que a gente possa fazer as reflexões deste capítulo de número 5 e extrair esta história, algumas lições importantes para a nossa casa. Acredito que seja diretrizes de Deus para a nossa vida. E eu começo informando para os irmãos que esta história está contida nos evangelhos sinóticos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, do verso de número 28 até o verso de número 33. No capítulo 5 de Marcos, este texto que nós acabamos de ler, do verso de número 1 até o verso de número 20, e também está contido no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 8, do verso de número 26 até o verso de número 34. É importante que a gente faça assim aqui algumas observações, porque no capítulo de número 5 do Evangelho de São Marcos, em apenas um dia, onde Jesus ele está fazendo o trabalho do Pai, do seu Pai,
e ele está fazendo aquilo que Deus o entregou, a missão que ele tinha em suas mãos, e ele vai fazer isto com muita graça, com muito poder. E o capítulo de número 5 contém pelo menos 4 narrativas que mostram milagres acontecendo. Na verdade, se inicia no capítulo de número 4, a história aonde acontece o milagre de Jesus apaziguar a tempestade. Logo em seguida, Jesus apaziguando a tempestade, a gente vai perceber o milagre da cura, da libertação deste homem de Gadara, por isso o endemoniado gadareno. A gente vai perceber também a cura da mulher do fluxo de sangue e também vamos observar a ressurreição da filha de Jairo. Todos esses acontecimentos estão acontecendo em um único dia. Isto faz a gente entender de que Jesus, para ele, irmãos, é muito importante que ele ofereça, que ele conceda, que ele faça acontecer milagres na vida daqueles a quem ele encontra pelo caminho. Na verdade, nessas histórias que eu disse para vocês, pelo menos 2 passagens, Jesus está encontrando alguém pelo caminho. Encontrando pelo menos a mulher, que é do fluxo de sangue, e vai encontrar também esse homem que está possesso por demônios. Então a gente começa avaliando a importância da mensagem de Jesus, do trabalho de Jesus, quando ele encontra alguém pelo caminho aonde ele vai realizar grandes milagres. É interessante observar de que nas passagens que eu estou mencionando para vocês, como a mulher do fluxo de sangue e este endemoniado de Gadara, é Jesus que encontra eles, é Jesus que faz um milagre na vida deles e eles vão receber a bênção através de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é importante que se fale para todos aqui na noite de hoje, de que destas passagens que eu estou mencionando, da mulher do fluxo de sangue, da ressurreição da filha de Jairo e deste endemoniado gadareno, todos eles estão envolvidos com a história de família. Por quê? Porque é um pai que está preocupado com a filha que acabou de falecer e ele quer um milagre acontecendo na sua casa, que é a ressurreição, da filha dele. Da mulher do fluxo de sangue, há uma tristeza que domina o coração desta mulher, embora que a Bíblia não fale sobre marido, não fale sobre a sua casa, mas é bem provável que esta mulher está inserida em um contexto familiar, aonde o Senhor traz a cura para ela, o milagre acontece na vida dela e automaticamente a alegria vai dominar a casa desta mulher, vai dominar a casa de Jairo e vai dominar a casa deste homem que nós acabamos de ler o texto aqui, que é o endemoniado gadareno. Então a gente já começa percebendo de que neste capítulo 5 e um pouco antes está repleto histórias aonde Deus está favorecendo a família, aonde Deus tem o prazer de abençoar as famílias, aonde Deus quer realizar milagres na família. Então nós estamos aqui nesta noite, irmão, certo, de que isto aqui não é apenas uma palestra, isto aqui é um lugar de milagres, isto aqui é um lugar onde Deus se manifesta para realizar
coisas grandes na minha casa e coisas grandes na sua casa. Então a história que a gente começa a contar no capítulo de número 5 do endemoniado gadareno é uma história assustadora para todos os moradores que moravam em Gadara. Ela não é uma história que a gente pode perceber de felicidade dos moradores daquela região de Gadara. Não me parece que esta cidade vivia tranquila. Não me parece que essa cidade desfrutava de tranquilidade. Esta cidade, ela está tomada por um sentimento de dor, de angústia, aonde se percebe que dentro desta cidade, nesta localidade de Gadara, tem um homem que ameaça os moradores, aonde os pais não têm a tranquilidade de deixar os seus filhos por aquela região. Quem de nós deixaríamos os nossos filhos passar naquela região aonde se localizava este homem possesso de demônios? A gente vai perceber que os moradores desta cidade estão com muito medo. Os moradores dessa cidade até tentaram tomar providência para fazer alguma coisa, e nenhuma providência desses moradores resultou em felicidade. Eles tomaram as decisões que parecem, aos olhos humanos, acertadas. Por quê? Porque eles estão tentando colocar grilhões, eles estão tentando isolar este morador, no caso este endemoniado gadareno. Ele não convive junto da sociedade. A gente vai perceber isso no decorrer do texto. Embora que ele faça parte de uma região, mas ele está isolado. E quem passar por esta região corre muito risco. E o risco é tão verídico de que as próprias cadeias que prendiam este homem, ele esmiuçava, despedaçava esses grilhões. Há uma força que domina este homem por causa dos demônios que estão agindo na vida dele, de que nenhum grilhão ou nenhum dos grilhões é suficiente para segurar a vida deste homem que está possesso por demônios. A gente vai entrar no capítulo de número 5, na narrativa desta história, e a gente vai perceber o tamanho problema da família deste homem endemoniado. A gente vai perceber que, embora que não esteja diretamente tratando sobre isso, mas no final do texto há uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo para que ele volte para sua casa. Então, indiretamente, este homem endemoniado, ele tem uma casa, ele tem uma família. Por certo, a sua família, ela está preocupada e não tem o que fazer diante de tamanho problema que esta família tem. Há determinados problemas que acontecem, irmãos, na nossa casa, e isto é fato, porque lidamos com o mundo espiritual, que a gente não conseguirá resolver, que a gente não adianta o nosso braço forte, não adianta jogo de cintura, não adianta palavras para convencimento diante de circunstâncias que acontecem na nossa casa, do marido que não ouve a esposa, do filho que toma caminho contrário ao conselho do pai. Enfim, há diversas circunstâncias que chegam na nossa casa, que há impotência por parte dos pais para resolver tamanho problema.
Porque determinados problemas que acontecem na nossa casa, a gente sabe que é só uma intervenção de Jesus para operar milagres. Mas eu sei, e você também sabe, de que Jesus entra na história da nossa casa e da nossa família, e Ele intervém e faz milagre, e o nome dEle é glorificado quando Jesus entra na história da nossa casa. Então vamos acompanhar a partir do verso de número 2, que a gente vai perceber a gravidade do problema que está acontecendo. Não é um problema pequeno, isto aqui vale a pena a gente ressaltar. Este problema vivido não só pelos moradores de Gadara, mas é um problema muito maior para a família. Embora que o texto não diga, mas eu acredito de que há choro por parte dos pais. Acredito que há tamanha angústia por parte da mãe. Imagine o sofrimento da mãe deste homem possesso de demônios. Imagine o sofrimento dos familiares. Saber que este homem está vivendo de forma, irmãos, não natural como cada ser humano vive. A história dele é uma história que não dá para acreditar de que um homem viva desse modo que está registrado aqui no capítulo de número 5. O verso de número 2 mostra como é que este homem está vivendo. Mas antes de falar do verso de número 2, me permita dizer que é depois da tempestade que Jesus acalma junto com os seus discípulos. Ele está no mar da Galileia, e quando ele atravessa para outra banda do mar da Galileia, é quando ele chega na região de Decápolis, que quer dizer 10 cidades. Entre as 10 cidades está a região de Gadara. E nesta região é que Jesus desce do barco. Está no verso 1 deste capítulo de número 5. O texto diz: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E quando ele desce do barco, perceba, irmãos, que é logo depois dele descer do barco. Me parece que automaticamente, quando Jesus está descendo do barco, acontece algo terrível, assustador, assombroso, em que se nós percebêssemos uma cena como essa, talvez nós diríamos: eu cheguei a ficar arrepiado até os cabelos da cabeça. Porque quando se percebe que Jesus desce do barco, um homem sai ao seu encontro. Não é neste caso Jesus que está indo ao encontro dele. É este homem que está vindo ao encontro de Jesus. E quando este homem está vindo ao encontro de Jesus, da onde que este homem está saindo? Ele está saindo dos sepulcros. Ele está saindo do lugar aonde não é apropriado os homens viverem. Por que o texto está falando dos sepulcros? Porque na região de Gadara, por ser uma região montanhosa, os moradores daquela cidade faziam o seu sepulcro nas cavernas. E as pessoas eram colocadas, os falecidos eram colocados nas cavernas. E nestas cavernas é onde estava este homem endemoniado. E o texto vai dizer que este homem endemoniado, ele possuía um espírito imundo. Olha a gravidade. Ele não vive no lugar aonde tem aconchego. A sua morada não é junto dos seus pais. Ele não tem uma cama aonde ele pode recostar a sua cabeça. É muito bom a gente deitar na nossa cama, né?
Não tem coisa melhor do que a gente estar na nossa própria casa. Irmão, você pode ir em qualquer lugar deste mundo, mas a experiência mais maravilhosa para nós, irmãos, o melhor lugar do mundo é a minha casa, é a nossa casa. Este homem não tem conforto, este homem não tem a companhia dos seus familiares. Esse homem tem demônios que regem a vida dele, que não deixa ele viver em família, que não deixa ele viver na sua própria casa. Que circunstância difícil para esta família deste homem endemoniado. Como se resolve um problema desse? Isso aqui é um pensamento meu, irmãos. Isso não está no texto, mas é um pensamento meu. E a Bíblia me dá o direito de eu poder pensar, mas eu não estou afirmando. É possível que esta família já não tivesse condições de resolver o problema deste membro da família. Não se sabe se ele era o pai, não se sabe se ele era o filho. Provavelmente era o filho, porque manda voltar para os seus, dá a entender de que ele tem uma família, de que ele tem alguém sobre ele, autoridade sobre ele. Mas é possível também que seja o marido. De maneiras, irmãos, que a história desta família me parece incapaz de resolver o problema. Por quê? Porque isto está no âmbito de demônios agindo na vida deste homem. São hostes espirituais da maldade tomando controle da mente deste homem. A história desta família está impossibilitada até de mexer com o membro da sua família. Não dá para resolver uma circunstância gravíssima como essa. E não bastasse ele estar vivendo longe da sua família e ter demônios sobre a sua vida. A gente vai perceber que no verso de número 2, que nós começamos lendo, vocês estão vendo aí no Data Show, o texto diz que saiu ao encontro de Jesus, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Observe, irmãos, que não bastasse ser demônios, esses demônios são espíritos imundos. Provavelmente, irmãos, uma das coisas que talvez acontecesse com este homem endemoniado é que quando ele vivia nos sepulcros, ele se alimentava até das vísceras humanas. Os cadáveres que lá estavam, fosse em alguns momentos a alimentação dele. Não duvide, irmãos, de que isso seja difícil, porque quem trabalha nessas questões de magia negra, de rituais satânicos, eles vão aos cemitérios e uma das oferendas que eles oferecem ao maligno, ou o culto que eles oferecem, é abrir os túmulos e se alimentar das próprias vísceras humanas, da onde tem no sepulcro aqueles cadáveres. Imagine que homem era esse. Penso de que ele era fétido, penso de que ele era muito mal vestido, quando se vestia, porque o texto diz de que ele andava nu. Imagine a cena de um homem fétido, provavelmente muito barbudo, muito cabeludo, não havia higiene, porque a gente olha, irmãos, para a história da vida de algumas pessoas. Você olha para o rosto da prostituta, não precisa nem dizer que ela é prostituta, porque o pecado deixa marca na vida das pessoas, de forma que a gente conhece quem é uma prostituta.
A gente olha para uma pessoa que é tomado por drogas, logo quando a gente vê uma pessoa tomada pelas drogas, a gente não precisa nem dizer de se é ou não drogado, porque o pecado vai marcando a vida das pessoas, identificando a vida das pessoas. Mas quando eu olho para você aqui nesta noite, a gente vê a glória de Deus, e a gente vê que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Por isso a gente cantou aqui nesta noite: minha casa será um manancial de bênção. A gente olha para a casa do crente, a gente diz: que família abençoada, que família com postura, que família com porte de verdadeiros servos de Deus, que família bem estruturada, que filhos obedientes, que filhos integrados na igreja. Por quê? Porque a vida em Cristo, irmãos, também identifica quem nós somos, identifica o que fazemos, identifica a nossa maneira de viver como verdadeiros servos de Deus. Então, tem aqui um homem endemoniado, ele mora nos sepulcros. Vamos perceber que o espírito imundo domina a vida deste homem. Só que não bastasse só isso, este homem, ele está amedrontando tanto aqueles moradores, de que ninguém podia conter aquele homem. Verso de número 4, vocês vão perceber, o texto vai dizer: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Em outras versões, ninguém podia conter, ninguém podia dominar ele. Fugiu do controle, uma ameaça para aquela sociedade. Botasse grilhões e cadeias, ele esmiuçava as cadeias. Por que ele esmiuçava? Porque a força de um demônio é descomunal. A força de um demônio operando na vida de uma pessoa, não dá para a gente dizer em palavras o tamanho da força que o maligno pode atuar na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, de maneiras que todos estão assustados, de que todos estão amedrontados. Eu diria para vocês nessa noite: quem de nós passaríamos por esta rua? Quem de nós teria coragem de passar? É claro que um crente cheio do Espírito Santo passa lá. Às vezes eu percebo, quando se passa aqui na rua, quando tem ali uma festa, por parte ali de pessoas que ficam aí no terreiro de macumba, e esses dias eu estava com a minha esposa e a rua estava toda fechada e todo mundo de branco, vocês sabem, logo aqui na frente, perto da casa do pastor Estênio, e fecharam a rua. Já presenciei pegando galinha, jogando longe dentro de um quintal, e quando eu passei, estava a rua toda fechada. Aí lá veio lá dois de branquinho, chegando: por gentileza, o senhor pode retroceder e o senhor pode retornar? Nós estamos aqui em uma comemoração religiosa, o senhor pode retornar? Perfeitamente, posso retornar, não sou ignorante, tenho boa formação, e disse que retornaria com o meu carro, e vim de ré, até chegar nessa rua logo aqui, perto da casa do pastor Francisco. Mas quando a gente percebe movimentos desta natureza, normalmente os crentes dizem: o sangue de Jesus tem poder. Normalmente, pessoas ficam amedrontadas, porque acham que aquilo pode
fazer parte da sua vida quando eles vão lançar algum tipo de maldição. Eu prefiro ficar com o texto do apóstolo São João, quando ele diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Pode botar meu nome na boca do sapo, pode botar o que quiser, irmão, maior é o que está conosco. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Agora, tomar cuidado para você não estar desajustado, desconcertado, vida fora do altar de Deus, vida fora da presença de Deus, família que não esteja vivendo debaixo das diretrizes e da orientação de Deus. Toma cuidado, não vale encantamento contra Jacó. Se Deus diz que você está abençoado, está abençoado. Quem pode revogar a ordem do Senhor? Bota a mão para o céu, os abençoados. Maldição não chega na sua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, para a glória do nome do Senhor. A gente está começando o primeiro dia de hoje. Deus está falando: eu estou abençoando a casa de vocês, eu estou protegendo a casa de vocês, como sempre faço. A sua casa é alvo da minha bênção, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então eles não podiam prender este homem quebrava os grilhões e migalhas, ninguém podia controlar ele. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Esse homem, por causa dos demônios, fazia mal para ele mesmo. Ele se rolava nas pedras, se precipitava pelas pedras, ele se feria. E o texto vai mostrar de que não é um demônio imundo. O texto vai mostrar de que quando Jesus está se comunicando e vai repreender aquele demônio imundo na vida daquele homem, a gente vai perceber de que não é um demônio, é uma legião de demônio. Irmão, se uma pessoa endemoniada causa um estrago, se uma pessoa possessa por demônio faz um estrago, imagine uma legião de demônios. Me permita falar aqui de uma mulher que tinha 8 demônios, Maria Madalena. Imagine como era a história de Maria Madalena. A Bíblia diz que ela era uma mulher prostituta, uma mulher de baixo nível, uma mulher que não tinha moral, que não era aceita pela sociedade. Imagine o comportamento moral desta mulher. Bom, nós estamos falando de uma mulher que tinha 8 demônios, mas falar de um homem que possuía uma legião, e uma legião, segundo os romanos, que podia chegar até 6.000 soldados. E é por isso que aqui os demônios, eles se identificam como legião, porque eles mesmos dizem, porque somos muito. Uma legião podia chegar até 6.000. Então a gente não sabe se tinha 3, se tinha 4, se tinha 5.000 ou se tinha 6.000. Mas imagine 6.000 demônios no cangote do sujeito. 6.000 demônios dominando a vida desse sujeito. O que era este homem? O texto mostra o que era este homem. O que era este homem? Um homem que está isolado, um homem que mora nos sepulcros, um homem que está preso pelos grilhões, um homem que se fere com pedras. Mas um dia,
a história deste homem mudou. Um dia a história deste homem muda por completo, e a gente vai ver a transformação na vida deste homem, porque é a história da restauração de um membro de uma família que a gente vai perceber. Irmãos, eu estou aqui com a autoridade de Deus para dizer para você, para o que crê, Deus neste primeiro dia está dizendo para os membros da família que aqui estão: tem libertação lá na sua casa, tem mudança de vida nos membros da sua família lá na sua casa, porque Deus está aqui para quebrar grilhões e fazer uma obra de libertação na nossa vida e na nossa casa. Ouça isso, por favor, irmãos, eu estou falando em nome do Senhor. Deus conhece quem está aqui, e Deus sabe quem precisa de libertação. O membro lá da sua casa, da sua família, que você diz: eu já não aguento mais, eu já não estou suportando mais tanto sofrimento dentro da minha casa. O Senhor está dizendo: bota a sua mão para o céu, e eu estou dizendo em nome do Senhor, está chegando a obra da libertação, que vai operar um grande milagre na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Ouça isso, por favor, irmãos, porque é muito importante a sua atenção. A história deste homem vai mudar por completo. Qual é o pai que não daria tudo por ver uma libertação na vida do seu filho? Qual é a esposa que não daria tudo para ver uma obra de restauração na vida do seu esposo? Qual é a família que não entregaria tudo para ver mudanças dentro da sua casa? Eu acredito que você daria tudo o que você tem, se você pelo menos enxergasse a mudança dentro da sua casa, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida do seu marido. A gente daria tudo. Irmãos, muitas vezes nós vamos ver textos como esse, quando acontece um milagre na história dos homens no passado. Os homens vão ofertar, eles vão querer dar as suas riquezas, ouro, como o caso quando Eliseu cura Naamã. Vocês vão perceber que há uma ambição de Geazi em querer correr atrás do recurso. Eliseu não quer nada, mas é importante lembrar que Naamã está entregando tudo por causa de uma cura, por causa de um milagre. Porque o ser humano, quando a gente recebe algo da parte de Deus, automaticamente a gente quer doar, a gente quer cultuar, entregando o que a gente tem, ofertando ao Senhor com o nosso recurso financeiro. Outros dão carro, outros dão casa, enfim, eles dão tudo para ver o milagre. Me permita eu perguntar aqui para você, irmão, seja honesto, seja honesto. Se fosse você que tivesse um filho nessa circunstância, e você percebesse que houve uma restauração por completa, diga para mim, de coração, levantando a sua mão, se eu estou errado, você não daria tudo, irmãos, que você tem? Você não apresentaria a sua melhor oferta para Deus, por causa de uma restauração tão tremenda como esta, da libertação de um endemoniado? Você que concorda, bota assim a sua mão para o céu. Você daria tudo que você pudesse, porque para a gente o que tem valor, irmãos, é a nossa casa, é a nossa família, é a restauração dos nossos filhos, é a vitória quando entra dentro da nossa casa e a felicidade domina o ambiente familiar. Bendito seja o nome do Senhor.
quando a história destes pais, embora que o texto não diga, mas eu estou fazendo uma compreensão de que este homem, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem irmãos, ele tem uma casa, e esta história de libertação, ela é tão tremenda, irmãos, e aqui eu quero que você ouça isso. Essa história de libertação, ela é tão tremenda, que em muitas passagens aonde acontecem milagres, vocês vão perceber que é a pessoa vindo ao encontro, é a pessoa correndo ao encontro de Jesus, pessoas que pedem a Jesus, imploram para que eles sejam curados. Neste caso aqui, não me parece ser apenas uma coisa ocasional, um incidente, porque quando Jesus desce do barco, está vindo ao encontro um homem endemoniado. Mas eu creio, irmãos, que Jesus está entrando na região de Gadara só para libertar este homem. Jesus está entrando na região de Gadara porque sabia que este homem precisava de uma libertação, de que esta família precisava presenciar milagres de Deus. E olha que importante, quando Jesus desce, e ele, logo ao sair do barco, o endemoniado vem ao encontro. Mas, irmãos, é bem certo de que Jesus é que estava indo ao encontro dele. Por quê? Porque ele está saindo lá da margem, do outro lado, na Galileia. Ele diz: passemos para outra banda do mar. Por quê? Porque Jesus, ele sabia o que tinha lá do outro lado do mar, lá na região de Gadara. E ele está dizendo: subam no barco, vão comigo, porque tem um homem que eu preciso libertar de prisões, que Satanás prendeu ele. E quando Jesus desce do barco, é Jesus que vai ao encontro deste homem. Ouça isso, por favor. Algumas circunstâncias nós vamos a Jesus, algumas ocasiões nós precisamos nos esforçar para levar a nossa família a Jesus, mas há algumas circunstâncias, irmãos, que eu não sei explicar o porquê, mas sei que isto é graça de Deus, de que Jesus vai à sua família, de que Jesus, ele procura a sua família, de que Jesus tem prazer de encontrar com um membro da sua família, que Jesus tem prazer de alcançar alguém da sua família, porque nessa história aqui, Jesus está indo aonde ninguém vai, Jesus está passando aonde ninguém passava, aonde todo mundo está com medo, está chegando o mais valente, está chegando aquele que tem todo o poder para manietar o valente, porque o mais valente está passando por Gadara. Estou com a palavra de Deus para você nesta noite. Jesus está indo ao encontro da sua família. Jesus está indo ao encontro da sua casa. Não sei se o problema é tão grande como esse, mas de uma coisa eu sei, de que Jesus, ao passar e encontrar alguém da sua casa e da sua família, ele vai dizer: eu vou libertar para que meu nome seja glorificado. Eu vou fazer uma obra, e todos verão de que a maneira que ele estava, parecia que estava fora do juízo, parecia que estava fora da sua razão, mas Deus está dizendo: eu vou colocar ele em perfeito juízo. Você vai ver, as vestes dele estão maltrapilhas, e Jesus vai dizer para você: eu vou trocar as vestes dele, vou botar uma veste nova.
vou transformar a história dele. Eu vou mudar a história da sua casa. É por isso que a gente está aqui, irmãos, crendo que Jesus, neste primeiro dia, está libertando membros da nossa família e da nossa casa. Nós não estamos aqui em uma reunião social, nós estamos aqui debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, e Jesus opera milagre de libertação. Ah, pastor, o senhor não conhece, o senhor não sabe o que é que eu vivo. É verdade, eu não sei o que você vive, eu sei que o meu Jesus vive, eu sei que o meu Jesus transforma. Não existe coração empedernido de que Jesus não esmiuça essas pedras do coração. Jesus tem poder, irmãos. Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus. Estou falando no nome do Senhor, e Jesus está operando milagres aqui, enquanto eu prego o poder da palavra de Deus. Agora ouça isso, por favor, irmãos. Quando esses demônios dominam a vida deste homem, e quando eles olham Jesus, quando Jesus vai ao encontro, que Jesus desce do barco e segue o seu caminho, e no caminho, quando ele segue, os demônios percebem que lá vem Jesus. Irmãos, o reino espiritual estremece quando o meu Jesus, irmãos, passa e na casa que ele entra. Me permita dizer aqui uma experiência. Eu me lembro muitas vezes do saudoso pastor Agenor Delfim. Muitas vezes os nossos irmãos contando a história destes santos homens de Deus, como essa que eu vou contar para vocês. Muitas vezes aconteceu isso, mas em um dado momento, tinha uma pessoa que estava possessa por um demônio dentro de uma casa no bairro da Cascata. Correram na casa do pastor Agenor, era pela madrugada ainda, e disseram: chama o pastor Agenor, para que ele ore, e o demônio vai embora da vida desta pessoa. Dentro de um quarto, possesso. E aí chamaram o pastor Agenor, e ele foi lá no bairro Cascata, na casa de uma pessoa crente, mas família tinha um possesso. E este que estava possesso, quando o pastor Agenor chega da porta da casa desta pessoa, quando ele bota o pé na casa, meus irmãos, isto é graça de Deus e isto é poder de Deus. Quando ele bota o pé na casa, o demônio grita lá dentro do quarto: por que este homem está aqui? Manda ele embora! Manda ele embora! E o pastor Agenor diz de lá de fora, entrando na casa, e diz: quem tem que ir embora é você, demônio, saia dele em nome de Jesus. E nunca mais o demônio se apoderou da vida daquela pessoa. Por quê? Por causa de vida de consagração, de obediência, de poder de Deus, de graça de Deus. A gente está precisando, irmão, viver debaixo da unção de Deus e debaixo da graça de Deus. Quantas vezes eu vi pessoas caindo endemoniadas, lá na sede, quando caiu um demônio lá atrás, uma pessoa oprimida, e correram alguns crentes para impor as mãos. Eu estava neste culto, e o pastor Délio disse: não coloque a mão, não bote a mão, demônio, saia dele em nome de Jesus. E na hora, aquela pessoa deu um salavanco e se voltou liberta para a glória do nome de Jesus. As cruzadas que participei com o pastor Sóceres Mariano, vim aqui nesta praça, através de trabalhos que se faziam, e exatamente aqui nesta praça, eu vi muitas pessoas caírem endemoniadas com o trabalho do pastor Sóceres Mariano. Famílias sendo libertas por causa do poder da palavra, por causa do poder do Evangelho.
A gente precisa tomar cuidado, irmãos, senão as nossas reuniões ficam sociais, senão os nossos cultos parece que é só louvor, só cantar para satisfação da carne. Irmãos, quando a gente canta, demônios precisam bater em retirada. Quando a gente prega, vidas precisam ser libertas. É por isso que a gente precisa de parar e ter reverência e se prostrar, e parar de conversa paralela, de mascar chiclete, de usar celular. A gente precisa de poder de Deus, a gente precisa de graça de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas ouça isso, por favor. Quando este homem vai ser liberto, o demônio faz um pedido. Aí qual é o pedido do demônio? O pedido do demônio, vocês vão perceber que está contido no verso de número 10. Olha o pedido do demônio para Jesus. Verso de número 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eu já vou terminar, irmãos. Estamos no primeiro dia, vamos abrir isto aqui, debaixo de poder de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Olha o pedido da legião de demônio. Parece estranho, mas esses demônios estão pedindo para que não envie eles para outra província. O que quer dizer? Que eles queriam ficar naquela província de Gadara. Eu não sou neopentecostal, irmãos, não concordo com demônios territoriais, porque a gente fica demarcando lugares para a ação do demônio. Eu acho que isso não tem um respaldo bíblico. Mas entendo que há determinadas regiões aonde, irmãos, há uma ação mais acentuada de demônios. Há uma região mais oprimida. Não sei se eu posso falar, mas dê uma olhadinha para cá, por favor. Mas tem bairros aqui na Serra e na nossa Grande Vitória, e eu entendo, irmãos, que o índice de criminalidade, aquilo não é só uma resposta de coisas de cunho social. Que eu diria de cunho social? Falta de emprego, falta de educação e uma série de coisas. Tem coisas que estão em proporções de níveis espirituais. Existem locais de muitos ricos e de uma história de uma cidade completamente possuída por demônios. Me permita dizer para vocês, no Rio de Janeiro, irmão, dá até medo. Uma Lidiane e irmão Bruno vieram de lá. Digam para mim se isto é mentira, porque você anda pelo Rio de Janeiro, existe até umas piadas, né? Que quando passa de avião, está na Europa, o outro passa de avião, vê tal local, passa pela Itália, vê a Torre Eiffel, e a Torre de Pisa, passa pela França, vê a Torre Eiffel, aí quando passa pelo Brasil, bota a mão do lado de fora do ônibus e fala assim: nós estamos no Brasil. Como é que você sabe? Porque roubaram o meu relógio. O que se percebe? Que a atuação do maligno é acentuada em determinadas regiões. Que dizer, irmãos, de Planalto Serrano? Tem ninguém do Planalto Serrano aqui, não? O que dizer, irmãos, de Felrosa? Se eu falar assim, o que dizer de Nova Carapina, a gente vai dizer: sangue de Jesus tem poder. Nova Carapina não. Mas o que dizer do bairro lá do Pastor Charles, Jardim Carapina? O que dizer de Central Carapina, conhecido como Sossego, ou como Cantinho do Céu, lá no final, que Cantinho do Céu não tem nada. O que é isso? Não está no âmbito das questões sociais,
está no âmbito, irmãos, de opressão, de ações do maligno, aonde quer atuar de forma mais acentuada em uma determinada região. Ouça isso, por favor, irmãos. Tome cuidado, que o nosso bairro, irmãos, precisa ser influenciado pela igreja. É a igreja que precisa influenciar o nosso bairro. A nossa casa não pode ser uma casa de opressão. A nossa casa não pode ser uma casa de filhos drogados. A nossa casa não pode ser uma opressão de filhos envolvidos com prostituição. A nossa casa não pode ter filhos envolvidos com crime. Ah, pastor, como é que é isso? Não pode. Não pode. A gente tem a palavra, a gente precisa ganhar os nossos filhos, a gente precisa mudar o ambiente que nós estamos inseridos. Que casa é essa de opressão? Quem de nós já não entrou? Eu preciso terminar, irmãos, mas ouça isso. Quem de nós já não entrou na casa de uma pessoa que a gente se arrepia, porque a gente sente a presença do mal ali dentro daquela casa? Você olha a história de família, é uma história de opressão. É uma história que não tem observação da palavra, que não tem vida com Deus. Todo mundo está envolvido com um problema, com uma circunstância. O problema deste homem aqui, irmãos, ele vai ser liberto. Os demônios estão pedindo, nós queremos permanecer nessa mesma região, nós queremos permanecer aqui. Ouça isso, por favor, irmãos. A igreja precisa orar para demônios baterem retirada do nosso bairro. Que aconteça em Nova Carapina a mesma coisa que aconteceu em Samaria, quando Filipe desceu para lá. O que tinha em Samaria? Havia milagres, pessoas abraçando a fé, e o texto diz, em Atos capítulo 8, versículo de número 8, e havia grande alegria naquela cidade. Eu digo para vocês nesta noite, haverá grande alegria no bairro de Nova Carapina. Haverá restauração dentro das nossas casas em Nova Carapina. Haverá mudanças neste bairro em Nova Carapina. Por quê? Porque a igreja está aqui. Porque nós estamos aqui. Agora ouça isso, por favor, e eu vou encerrar. Pastor, o senhor não falou de família. Falei, mas eu vou fechar aqui, não dá tempo da gente falar. Mas o texto vai dizer, e eu vou mostrar o verso para vocês, de número 19, o texto vai dizer assim, que depois de Jesus ter curado este endemoniado, libertado este endemoniado, verso 19 diz assim, vou ler o 18 também, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha que coisa, irmãos, no verso 18 está mostrando, que este homem, que agora está liberto, está pedindo a Jesus, deixa eu entrar no barco, eu também quero ir, eu também quero anunciar, eu também quero trabalhar com vocês, deixa eu ir. E Jesus no verso 19 diz assim, Jesus porém não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua, olha para onde que Jesus mandou, vai para a tua casa, porque Jesus poderia dizer assim, pastor Fernando, vem ser missionário comigo, porque Jesus quer que antes que a pessoa pregue lá fora, ele comece pregando dentro da sua casa. Antes que ele dê testemunho lá fora das grandezas de Deus, ele dê testemunho dentro da sua casa. E Jesus disse para ele, eu não vou permitir que você venha comigo, eu vou dizer para você, vai para a tua casa, para os teus, entra para dentro da sua família, e quando você chegar lá dentro da sua casa, eu vou dizer para você, o que você deva fazer, diga para ele, quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.
Aleluia. Aleluia. A maior e melhor pregação é dentro da nossa casa. A maior pregação, irmãos, é você evangelizar dentro da sua casa. Mas evangelizar como? Através da mudança que aconteceu na sua vida. Volta para o verso de número 16. O verso 16 diz assim: e os que aquilo que tinham visto contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas eu vou voltar um pouco antes, no verso de número 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado e vestido, e em perfeito juízo, e temeram. A história deste homem mudou, irmãos. Ele está assentado, ouvindo Jesus, vestido, que antes estava nu, agora está vestido, em perfeito juízo, está liberto. Milagre aconteceu na vida deste homem, mas Jesus fala: antes de você testemunhar lá fora, comece a testemunhar dentro da sua casa. Se coloque em pé, por favor, e eu quero orar por você nesta noite. Eu quero perguntar para você: você crê que você vai anunciar coisas grandes dentro da sua casa? Ministério de música, vem cá para vocês cantarem. Enquanto eles vão se aproximando aqui, coloque assim a sua mão para o céu, assim, ó. Eu quero orar por você. Estou aqui para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Ore comigo nesta hora, e depois eles cantam. Deus, nós cremos em milagres, nós cremos em grandezas do Senhor, nós acreditamos que o Senhor faz. Não há obstáculos, não há problemas que o Senhor não resolva. Estão aqui, Senhor, neste primeiro dia, Senhor, do mês da família, vidas acreditando de que o Senhor vai operar um grande milagre na casa, Senhor, de cada um deles. Eu creio, ó Deus, de que o Senhor está libertando nesta noite. Há um testemunho na minha alma de que o Senhor, com a sua voz, que é poderosa, que faz parir Pai da glória, eu quero pedir a intervenção do Senhor dentro desta casa, dentro desta família. Milagres aconteçam agora, libertações aconteçam agora na vida deste marido, na vida deste filho, na vida desta mulher. Oh Deus da glória, saculeja, Senhor, estas famílias, saculeja este lugar e faz milagres acontecer para a glória do nome de Jesus Cristo.